Boa tarde, turma. Vamos dar prosseguimento a mais uma aula, né? Deixa eu fazer o compartilhamento aqui da tela com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, alienação e consumo. Deixa eu dar uma mexida aqui, só um instante. Então, a gente viu na aula anterior um pouquinho sobre o conceito da palavra trabalho, né? Eu acredito que ficou claro e foi possível perceber por vocês que essa palavra tinha um sentido mais voltado para algo ruim, né? Para castigos. O trabalho anteriormente não era tão bem visto, então as pessoas que trabalhavam, que faziam uso do trabalho por necessidade ou porque lhes era imposto, não eram as pessoas, entre aspas, que a gente poderia dizer, que tinham uma posição boa na sociedade, né? Isso, com o tempo, a gente também percebeu que foi mudando. E, atualmente, o trabalho se tornou algo necessário e digno, né? Que anteriormente não era tão bem visto como algo digno. Então, qual o significado do trabalho? Podemos definir o trabalho como qualquer atividade física ou intelectual realizada por ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo. Então, eu trabalho, tá? Para que eu possa ter alguma coisa. O trabalho ele é necessário, por quê? Porque através do meu trabalho eu vou ter o meu sustento, ou o sustento da minha família. Há diferentes tipos de trabalho. São vários tipos de profissões que nós temos hoje. Eu citei alguns exemplos, mas é claro que a gente tem N outras, como professor, cientista, fotógrafo, cantor, dentista, médico, músico e etc. Além dessas atividades que podem gerar vínculo, né, empregatício, nós temos também outros tipos de trabalho que não geram vínculo empregatício, como, por exemplo, eu posso ser empresário, posso ser autônomo, né, determinar que tipo de trabalho eu quero fazer e sobreviver sem precisar ter vínculo com alguém. A alienação. Então, a palavra alienação tem um sentido etimológico como ela vem do latim alienare e alienos e significa o quê? Afastar, distanciar, separar, que pertence a um outro. Alius é o outro. Portanto, alienar é tornar alheio, transferir para outro o que é seu. Então, todo mundo tem capacidade de compreensão, tem capacidade de entendimento, embora muitas pessoas não façam uso fruto do seu entendimento, ou acreditam que não tem capacidade de interpretação, de entender algo, vive na sociedade, mas de forma alheia. A gente vai ver um conceito bem mais simples aqui à frente. Então, o que é alienação? É aquela pessoa que age sem saber das coisas, é uma pessoa que vive, mas não dá importância para as coisas que acontecem no mundo, que não luta pelos seus ideais e que se submetem a qualquer coisa. Então, uma pessoa alienada é aquela que aceita as coisas de qualquer maneira, tá? Você está impondo, ela está aceitando, tá? Porque ela acha que aquilo é normal, é banal. Natureza e cultura. Vou afastadinho aqui, só um minuto. O ser humano aprende a ser humano quando ele tem uma inteligência concreta. Então, quando ele é capaz de se comunicar através da linguagem, tá? Quando ele tem um trabalho para poder sobreviver, tá? Só que a gente não vive só de trabalhar, né? A gente tem que ter o nosso momento de lazer e o nosso momento de cultura, que é o quê? Eu transferir os meus conhecimentos também para as outras pessoas. Não é porque eu não sou professor que eu não posso ter meus conhecimentos e passar eles para outras gerações, tá? Ter a capacidade de produzir sua própria história e se tornar sujeito de seus atos. Para Marx, a pessoa deve trabalhar para si, o que não significa trabalhar o quê? Sem compromisso com os outros. Eu posso trabalhar para mim, mas eu tenho que ter compromisso com os outros. Então, pois todo trabalho é tarefa coletiva, no sentido de que deve trabalhar para fazer-se a si mesmo um ser humano. Isso é um conceito diferente de trabalho alienado. Porque muitas vezes tem pessoas que são, por exemplo, autônomas, vendem produtos, vamos supor, na internet e não entregam seus produtos. Então, recebem o dinheiro, fazem usufruto daquele dinheiro, mas não entregam o produto que prometeram. Então, essas pessoas estão o quê?
não estão tendo compromisso com os seus clientes, com a sua clientela. Vejam essa tirinha aqui, né? Então, o que é que ela diz? As formigas, elas são idiotas, para ela, né? Elas não têm a menor ideia do que se passa no mundo. Aí o coleguinha dela pergunta, o que está se passando no mundo? E ela responde, não tenho a menor ideia. Então, a gente tem uma capacidade a gente tem uma facilidade de julgar as pessoas. Aqui no caso, é uma tirinha, ela está falando da ignorância das formigas. Mas, no entanto, ela se compara às formigas na própria ignorância, porque ela não sabe. Ela não sabe o que é que está se passando ao redor dela no mundo. Conceitos de alienação. Então, tem conceito jurídico, tem conceito da psiquiatria, tem conceito de Rousseau e tem conceito da linguagem comum. Juridicamente falando, alienado é perda do usufruto ou posse de um bem ou direito, tá? As pessoas alienadas, elas acabam perdendo o usufruto de posse de seus bens e seus direitos. Por quê? Porque ela não tem capacidade para administrar, para cuidar, para ter algo. Na psiquiatria, alienado mental é aquele que perde a dimensão de si na relação com os outros. Então, não consegue conviver em sociedade. Por quê? Porque ele não compreende. Tá? Ele não tem capacidade de compreensão. Rousseau diz que a soberania do povo é inalienável. Isto é, pertence somente ao povo, não deve perder o poder. Então, para ele, o povo tem que ter autonomia, né? O povo não deve perder o poder. Na linguagem comum, é caracterizado que pessoa desinteressada de assuntos importantes, como questões políticas e sociais. Então, são aquelas pessoas que vivem, por exemplo, você vai para a escola, mas você não sabe o que é que você quer lá na escola. Qual o objetivo de você ser estudante? Para que é que você está estudando? Consumo. Então, é o quê? Vejam aqui uma chargezinha, né? Homo estúpidos. É aquela pessoa que é altamente consumista, gasta, gasta, gasta e não sabe por quê. Aumento da classe média. Multiplicaram-se as profissões. Então, o consumo veio com o quê? Com o aumento da classe média, com o aumento das profissões, né? O individualismo, interesse pela vida privada e menos envolvimento público e político. Busca imediata pelo prazer e lazer. Então, a sociedade do consumo, que é o quê? O consumo é um ato humano por excelência. A gente tem necessidade de consumir. Alimento, roupa, tá? Comprar um celular, às vezes coisas supérfluas, mas a gente tem a necessidade de consumo. Não apenas para a subsistência. Então, a gente deveria consumir aquilo que é necessário, mas nem sempre a gente consome só o que é necessário. O ato do consumo requer sensibilidade, imaginação, inteligência e liberdade. Então, existe o consumo alienado e o consumo consciente. O consumo alienado é o quê? Quando eu consumo necessidades artificialmente estimuladas. São desejos que a gente nunca satisfaz. A gente comprou um celular novo esse ano, daqui, por exemplo, compramos um celular novo agora no mês de agosto. Em setembro saiu um melhor. O que é que a gente quer? Trocar o celular, embora a gente ainda esteja pagando o que a gente comprou no mês de agosto. É uma necessidade que muitos seres humanos têm, que, de certa forma, é desnecessária. Aí vem o consumo consciente, que são as escolhas autônomas. Eu comprei o celular em agosto, qual a necessidade de eu comprar um celular em setembro? Então, eu já penso, já avalio, já compro conforme a minha necessidade. Consumo versus consumismo. Consumo é quando você compra uma blusa nova para combinar com aquela calça que você acabou de ganhar. Então, eu consumi, eu comprei porque eu estava necessitando, de certa forma, daquela blusa para combinar com a minha calça. Agora, quando vem para a palavra consumismo, é quando você compra aquelas 5 blusas novas, sabendo que já não tem mais lugar para guardá-las. Então, meu guarda-roupa está cheio, eu tenho mais 5 camisetas ou blusas azuis, mas eu quero comprar mais uma, mesmo sem necessidade. Lazer. Então, o lazer, gente, ele é necessário. Pessoas submetidas a trabalhos mecânicos e repetitivos, então, tempo livre é ameaçado pela fadiga. Eu não posso só trabalhar. Tá? Eu tenho que usufruir também do meu trabalho. Então, o tempo livre não é ocioso, e sim um prolongamento de alguma atividade criativa
ou inclusão de outras atividades. Eu não posso viver só do meu trabalho. Meu trabalho é necessário? Sim, mas eu tenho que ter um momento de lazer, de me sentir à vontade, de poder o quê? Sair daquele momento só de trabalho, só de... A palavra agora fugiu à mente, vamos dizer para vocês, mas sair daquela realidade, daquela rotina diária, né? Trabalhar, 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 mas tem que ter um momento também de descanso. Procuram compensações estimulantes e até violentas que as recuperem. Propaganda manipula, orienta escolhas e modismo. Então, as propagandas, hoje em dia, elas orientam a gente, na verdade, na maioria das vezes, a gastar. Então, atividades da moda exigem tempo e dinheiro. Então, para que eu possa andar na moda, eu tenho que o quê? Gastar. Eu não vou seguir a moda se eu não tiver condição financeira. Aí, muitas vezes, as pessoas acabam se endividando por conta disso. Massificação, os meios de comunicação. Os meios de comunicação, muitas vezes, impõem a questão do consumismo a nós, porque a gente vê e a gente quer comprar. A gente sente a necessidade de comprar porque a gente está vendo. Aí aqui mais uma tirinha. Os Diários Secretos de André Dahmer, caderno 3. Vem aqui, que quer dizer da sociedade. O desvio de verba saiu em todos os jornais. Se o povo pressionar nas ruas, seremos presos. Povo na rua, olhe pela janela, idiota. Então, vocês veem que só uma pessoa estava lá, né, lutando pelos seus direitos. Né? Então, hoje em dia, os políticos fazem o que fazem porque a gente que coloca eles lá, mas a gente nem sempre cobra os políticos. E quando a gente cobra, na verdade, são pouquíssimas pessoas que fazem essas cobranças. Hoje em dia, atualmente, vive-se aquela realidade da venda do voto, né? E isso é uma realidade também muito presente aqui em Paulo Ramos. Infelizmente. Crítica à sociedade. Produção humana libertadora? É um questionamento. Será que a nossa produção humana, ela realmente é libertadora? Ou ela é usada em função dos nossos interesses? Tá? Se eu estou bem, que ótimo. Eu não estou ligando para o meu colega, para o meu próximo. Resgatar o que foi perdido em termos de humanização, quando a razão técnica sobrepõe a razão vital. Hoje, necessariamente na reflexão moral e política sobre os fins das ações humanas no trabalho, no consumo, no lazer, nas relações afetivas, observando se estão a serviço do humano ou da alienação. Então, a gente tem que saber se a gente hoje vive, tá? Para as nossas necessidades humanas básicas, aquelas que realmente a gente precisa, ou se a gente vive o quê? Para o consumismo, para mostrar para a sociedade o que eu tenho, o que eu posso, ou muitas vezes o que eu não posso e finjo poder. O certo é que quanto mais sabemos sobre a realidade, mais claro será o horizonte de nossa ignorância. O avanço da tecnologia não exclui a possibilidade de modos de vida alienados. Então, eu vou finalizar a aula de hoje com esse ponto aqui. Nós vivemos num mundo tecnológico, a gente vive a tecnologia, no entanto, a gente vem se tornando mais alienado. Por quê? A tecnologia é para a gente, o que se tornou uma facilidade, acabou deixando a gente um pouco mais acomodado e preguiçosos, né? Você vê um texto, a chamada do texto, você lê a chamada, mas não se preocupe em ler, por exemplo, o artigo que está ali, tá? Existe uma notícia, você só lê o tema principal da notícia, mas não lê a notícia por completo, porque você tem preguiça mental. Então, será que você vai absorver realmente o que é que aquela notícia está te passando? O que é que aquele texto te passa? Então, eu deixo esse questionamento aqui no final da aula. Será que a gente, que com o avanço tecnológico, a gente tem evoluído ou a gente tem regredido? Então, uma boa tarde, um abraço a todos.